Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da Copa Paulista, hein? Já temos definidas as semifinais da Copa Paulista. E olha, a Portuguesa foi eliminada pelo Grêmio Prudente. Portuguesa de melhor campanha na outra fase e tal, perdeu em Prudente, empatou no Canindé. E Grêmio Prudente, agora o Grêmio Prudente vai jogar com São José, que era a segunda melhor campanha, agora está com a primeira melhor campanha. São José e Grêmio Prudente é uma semifinal. Primeiro jogo em Presidente Prudente, segundo jogo em São José dos Campos, valendo vaga na final e calendário nacional, hein? Olha, a outra semifinal foi o 15 de Piracicaba, tinha vencido na Javari, também venceu o Juventus em Piracicaba. E a Portuguesa Santista eliminou o Noroeste, perdeu em Bauru por 1-0. Eu trabalhei nesse jogo em Santos ontem pela manhã. A Portuguesa Santista ganhou por 1-0, fomos para os pênaltis, 5-3 para a Briosa nos pênaltis. E olha, depois eu vou explicar tudo para vocês, mas o Wagner jogou demais. O goleiro da Portuguesa Santista nos pênaltis acertou todos os cantos, fez uma defesa, mas acertou todos os cantos. E aí a Portuguesa Santista está na semifinal. Grêmio Prudente vai jogar primeiro em casa e a segunda em São José. São José e Grêmio Prudente e São José. 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Primeiro jogo sábado, me falaram lá em Santos que vai ser sábado, 3 horas da tarde em Santos. Segundo jogo em Piracicaba, a federação vai definir tudo hoje. Tudo hoje, nesta segunda-feira, dia 18 de setembro. Bom, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e, principalmente, pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação. Me ajude aqui a fazer o canal do Luiz Ademar, como a gente bate muito papo lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Bom, vamos começar com os jogos e até com a fichinha técnica, falando do primeiro jogo, o 15 de Piracicaba ganhando do Juventus por 1-0 lá em Piracicaba, já tinha vencido por 2-0 na Javari. Na teoria, a gente pode falar que foi um jogo teoricamente fácil, já tinha feito 2-0, estava com uma vantagem excepcional, o time do Paulo Roberto Santos, que disputou a Série D e não foi da primeira fase, aí o Paulo Roberto Santos já chegou para reformular o time durante a Série D do Brasileiro e preparar principalmente o 15, que é o atual campeão, para essa Copa Paulista e para a Série A2 principalmente do ano que vem. Pois bem, o gol foi do Michael Aquino aos 27 minutos do primeiro tempo, mas acho que foi um jogo bem legal. Quem acompanhou a partida viu que, evidentemente, o Juventus precisava sair para o jogo, né? O Juventus, tanto que ele teve chance com o Masson aos 12 minutos e depois teve também numa cabeçada, numa cobrança de falta, numa cabeçada do Correia. O Masson também, de novo, o goleiro defendeu. Aliás, o goleiro mais... o Leonardo do 15 Piracicaba, o goleiro menos vazado, sofreu só um gol na competição. Enfim, mas o Michael Aquino faz o gol aos 27 do primeiro tempo no cruzamento do Foguinho. E depois teve chance com o Gilberto Alemão, teve chance com o Vitor Braga, teve chance com o Edivan. O jogo foi mais equilibrado que na Javari. Na Javari o 15 para mim passou o carro com tranquilidade. No segundo tá até administrando, né? Jogando com inteligência. O 15 fez 1-0. O 15 que foi campeão da Copa Paulista em 2016, é o atual campeão paulista, foi campeão ano passado em 2022. Pela 9ª vez chega numa semifinal, é um time especialista em Copa Paulista. O 15 se classificou do Paulo Roberto Santos. Leonardo, Edivan, Júnior Sergipano, Gilberto Alemão e Foguinho, Mica, Matheus Melo, depois Evandro, Vitor Braga, depois Felipe Benedetti, Maicon Aquino, depois Alisson Mira, Maiquinho, Arthur, depois Rodney. O Maiquinho, aliás, fez os 2 gols na Javari. Paulo Roberto Santos classificou o 15. O Juventus do meu amigo Jorginho, André Dias, Danilo, depois Ricardo Jardim, hoje Ricardo Júnior, Correia, Diego Mota, Matheus e Gustavo, Masson, Léo Couto, depois Carlos Alberto, João Torre, depois Lucas Silva, Gabriel Justino, Galego, Dudu, depois Emanuel. Jorginho preparou um time muito bom para essa Copa Paulista, já tem uma base, certamente o Jorginho vai vir com um Juventus muito forte para a Série A2 do ano que vem, que promete, hein? 15 de Piracicaba é da Série A2 também. Então você vê como promete, né? Aliás, nós temos 3 times da Série A2 nas semifinais. 15 de Piracicaba, Portuguesa Santista e Noroeste. Só o Grêmio Prudente da Série A3 e nenhum da Série A1. Olha como esse campeonato foi equilibrado, hein? Pois bem, aí 15 horas sábado no Canindé, a Portuguesa tinha perdido por 1-0. Eu assisti esse jogo todinho na TV Cultura. E a Portuguesa veio com uma forma assim arrojada. Pedro Bortoluso, Krigor e Renan Gorni. 3 centroavantes, 3 atacantes. Eu acho que eles são mais para centroavante do que para atacantes. O Krigor ainda flutua mais, tal. E mais o Rony. Achei que faltou assim time cara para armar.
Gostei dessa situação do Leandro Zago. Mas enfim, 3 minutos o Pedro Bortoluso teve uma chance, 6 minutos um passe do Bortoluso, o Krigor fez 1-0. 6 minutos do primeiro tempo, 1-0. Na saída de bola, o Rodrigo quase empatou para o Grêmio Prudente. Aí o Luiz Gustavo quase tentou fazer um gol de cobertura, né? Quase tentou fazer um gol por cobertura o Luiz Gustavo para a Portuguesa. O jogo ficou meio lá e cá, até que o Leukovic acabou num cruzamento da direita, ele entrou livre e fez 1-1 com 25. A Portuguesa se nervou, perdeu assim o controle, e aos 34 o Matheus Silva, numa linda jogada do Leukovic, o craque do jogo. Leukovic, o volante que jogou um pouco mais avançado do Grêmio Prudente, fez uma jogada pela esquerda, rolou para trás, o Matheus Silva 2-1, 34. A Portuguesa se desestabilizou, foi para o vestiário, tentou fazer o famoso tudo ou nada, e depois foi para o intervalo perdendo por 2-1. A torcida apoiou, a torcida fez o seu papel, mas de qualquer maneira, eu acho que o segundo tempo a Portuguesa veio para cima, né, mas meio que desordenada. Evidentemente o Grêmio Prudente passou a administrar o resultado, até que o Rony acerta um belo chute aos 27 e faz 2-2. Quando faz 2-2 eu falei, a Portuguesa vai pressionar, mas pressionou meio desordenadamente. Não foi tão difícil para o Grêmio Prudente segurar o resultado. A Portuguesa foi o Grêmio Prudente, o técnico pedindo para segurar e tal, e o 2-2 classificou o Grêmio Prudente. A Portuguesa, por incrível que pareça, foi eliminada. Bom, eu até estava fazendo o jogo pela TV Cultura, eu não peguei todas as substituições, peço até desculpas. Quase 6 mil pessoas no Canindé, 5.589. A Portuguesa jogou com Rafael Pascoal, Luiz Gustavo, Robson, Patrick, Wendel, depois entrou o Xande, Marzagão, Dudu, Miraíma e Rony, Pedro Bortoluso, Krigor e Rony Gorner. Teve substituições depois, mas eu estava preparando para o material para o jogo que eu fui trabalhar da Portuguesa Santista no domingo e não peguei o resto. O Grêmio Prudente também, eu só peguei o Compre, saiu para o Helder, saiu com lesão muscular logo no início do jogo, o Rafael Compre entrou no lugar dele. Mas o time base foi Luiz, o experiente Luiz, goleiro Luiz, da lá do São Caetano, vocês vão lembrar, já tem mais de 40 anos. Luiz, Helder, depois Compre, Rafael Milhorim, Lucas Costa e Félix, Leukovic, Matheus Silva, Potiguar e Rodrigo, Jonathan e Maranhão. O Eudemir também fez as substituições, eu não peguei, mas foi uma classificação histórica, classificação sensacional. Veio uma turma grande de Presidente Prudente e acompanhou a classificação maravilhosa do Grêmio Prudente, o único time da Série A3 nas semifinais. Bom, aí no próprio sábado, o São José tinha reclamado do juiz, da arbitragem e tal, papapá. Eu até acho com certa razão, teve um gol do São José, se tivesse VAR, talvez não fosse validado, porque ele estava impedido, mas enfim. Aí não tem, você vai disputar uma competição que a federação não coloca VAR, então você tem que falar com a própria federação, não tem que reclamar de nada. Mas o São José, para mostrar que não teve classificação, dificuldade nenhuma, ele meteu 4-0 no Marília, mas 4-0 assim, o famoso passeio, né? Quase 5 mil pessoas em São José dos Campos, torcedor do São José a gente sabe, né? Torcida do Marília compareceu também num pequeno número. E o São José, quando ele faz com o Luiz Felipe contra, cruzamento, o lateral, o Luiz Felipe, o lateral direito do Marília, faz contra com 7 minutos, você já amplia a vantagem. Aí o Pedro Favela, muito bom volante, ótimo volante, faz 2-0 com 2 minutos, acabou o jogo. Né? Aí o São José, o Marília desordenado, São José administrando, terminou o primeiro tempo 2-0, o passeio do São José. O passeio continuou no segundo tempo, o Léo Gobo, o zagueiro que entrou no lugar do Leonardo, o Léo Gobo fez 3-0 aos 18, e aí no finalzinho do jogo o Jefferson, que tinha entrado também no lugar, se não me engano, do Gustavo Nicola, ele fez 4-0, foi o famoso passou o carro. São José que subiu da 3 para 2, São José que é SAF, está bem administrado agora, São José do Ricardo Costa, tremendo trabalho, semifinalista. 4-0, para não deixar nenhuma sombra de dúvidas. Luiz Augusto, Caio, Leonardo, depois Léo Gobo, Rafael, depois Rafael e Matheus Melo, Pedro Favela, Rodrigo Andrade, depois João Gabriel, Nicolas, depois Jean, Rafael, depois Caio Vieira, Matheus Serafim, Rafael Verrone, né? Caio Vieira, Matheus Serafim, Gustavo Nicola, depois entrou o Jefferson que fez o quarto gol, Ricardo Costa, o Marília foi
foi realmente goleado e não esboçou reação, com João Paulo, Luiz Felipe, Everton, Guilherme, Francisco Reis, depois Danilo, Elias, depois Murilo, Aslen, depois Kaique, Eric, depois Caio, João Lucas, depois Luiz Fernando, Leonardo Luiz e João Marcos. Olha, o Marília tem uma boa base, o Rogério Correia e tal, acredito que vai continuar para a Série A3, precisa de alguns reforços, evidentemente, mas já mostrou que pode brigar de novo, se classificou para a reta final e foi mal na reta final, tanto que o Guilherme saiu, né? Chegou o Rogério Correia, começou a fazer um trabalho e tem que pensar na Série A3 do ano que vem. O São José vem forte, hein? Bem forte ano que vem na Série A2. Não sei se ele vai ser campeão, acho que ele tem condições de ser campeão, enfim, mas indiferente a qualquer coisa, vai vir fortíssimo na Série A2 ano que vem o São José. Bom, e aí ontem eu estava em Santos, o único jogo de domingo, onde a Portuguesa Santista devolveu a vitória, né? Eu tinha perdido por 1-0 para o Noroeste e devolveu para o Noroeste 1-0. Portuguesa Santista no primeiro tempo foi muito superior, criou mais oportunidades. O Noroeste não deu um chute a gol no primeiro tempo no gol do Wagner. Um chute a gol no gol do Wagner. Essa é uma verdade absoluta, porque eu estava lá e vi, né? E a Portuguesa foi criando algumas oportunidades. O Anderson Magrão teve uma de cabeça para fora. O Anderson Magrão numa jogada, o Léo Santos, que jogou uma barbaridade, a camisa dele da Portuguesa Santista pela esquerda. O Franco cabeceou e aí de virada o Anderson Magrão meteu na trave e a pressão da Lusa de Santos, tá? Briosa, vai. Vamos falar a verdade. A pressão, o Léo Santos, que estava jogando uma barbaridade, acabou numa cobrança de escanteio. O Carlão tentou desviar o atacante do Noroeste, a bola bateu na cabeça dele, subiu do segundo pau. O Léo Santos estava lá e empurrou 1-0. Muito calor, mais de 35, 36 graus. Se em campo deve estar quase 40. Já até quase 40. Os jogadores no segundo tempo correram uma barbaridade. Aí o Noroeste saiu mais para o jogo. O Carlão teve chance. O João Egito cobrando falta exigiu defesa do Wagner. A Portuguesa Santista também criou. O Diogo Carlos de falta quase fez um golaço. Enfim, o jogo ficou lá e cá até os 30 minutos. Os times morreram. Aí estava 1-0, os dois aceitaram os pênaltis, dá para fazer assim. Os treinadores foram fazendo substituições de jogadores que iam cobrar pênaltis e acabou 1-0 e nós fomos para os pênaltis realmente. 1-0 foi uma vitória merecida, a Portuguesa foi melhor, a Portuguesa no Noroeste, achei que principalmente no primeiro tempo, foi, sabe, um time que não atacou. Não estava no banco o Moisés Egert, que tinha sido expulso no primeiro jogo. O Henrique Guimarães, que é o seu auxiliar, que foi o treinador. O Sérgio Guedes, falei com o Henrique, falei com o Serjão, os dois antes da partida. 2 trabalhos brilhantes. Noroeste foi eliminado e vem o ano que vem fortíssimo para brigar pelo acesso. Pode apostar nisso, para brigar pelo acesso o ano que vem. Já tem uma base de time muito boa. Carlão, João Egito, Luiz Thiago. Acho que o time é muito bom. Dá para brigar para 2. E a Portuguesa Santista, que é dia 2, também se classificou. O Sergião também, evidentemente, ele me falou alguns reforços. Ele vai vir forte também pro ano que vem. Aí nós fomos para os pênaltis, cara. Fomos para os pênaltis. E olha, a Portuguesa Santista, os 3 primeiros cobradores saíram do banco de reservas. Então o Sérgio Guedes, preparou o time assim. Lucas Paraíba saiu do banco de reservas. Ele entrou e fez 1-0. Aí o Pereira saiu do banco de reservas, experiente, Pereira com história no Novo Horizontino, no próprio Noroeste de acesso. Pereira também meteu a bola no ângulo, 1-1. Aí o Maranhão saiu do banco de reservas, 2-1 para a Portuguesa Santista. O Carlão, o experiente Carlão, acho que cobrou mal, na minha opinião, né? Bateu a meia altura, o Wagner acertou todos os cantos do goleiro da Portuguesa Santista, os 5 pênaltis, 4, né? Porque ela não cobrou o quinto. Aí o Wagner foi lá e defendeu. Aí o Diego Gomes, que saiu do banco de reservas, fez 3-1 para a Portuguesa Santista. O Matheus Blade foi lá 3-2. Aí o Anderson Magrão, o centroavante, fez 4-2. O Pedro Felipe foi lá, fez 4-3. O Franco, o cobrador oficial da Portuguesa Santista, fechou, fez 5-3. Portuguesa Santista, para mim, merecidamente acabou se classificando. Portuguesa Santista ganhou por 1-0 e se classificou por 5-3 nos pênaltis. Com Wagner, jogou muito. Michel, depois Dieguinho, que entrou jogando uma barbaridade, quase fez um golaço de cabeça, que o Caio fez uma defesa fantástica. Glauco e Flávio, a dupla de zaga, jogou demais. Parou o ataque do Noroeste. Caio, depois o João Vitor. Jean Henrique, depois o Diego Gomes. Franco, muito bom esse camisa 8 da Portuguesa Santista. Léo Santos, que jogou uma barbaridade.
Ítalo, depois o Maranhão, Anderson Magrão, que é aquele centroavante, meteu bola na trave, cabeceou e cobrou bem o pênalti. Diogo Carlos, caso fez um golaço de falta. E o Lucas Paraíba, que fez o seu gol de pênalti. Sérgio Guedes é o o treinador da Portuguesa Santista. Noroeste, com Caio, Matheus Blade, Lucas Balhardim, Luizão, Paulo Almeida, Jonathan Paulista, depois o Emerson, Diego Maia, joga com 3 zagueiros, tá? O Pedro Felipe, depois entrou o Pereira. Não. O Pedro Felipe, depois John Egito, depois entrou Pereira, Carlão e Luiz Thiago. O Donato entrou no lugar do Diego Maia. O técnico foi o Henrique Guimarães, o auxiliar, porque o Moisés Regger estava suspenso. Parabéns, então, aos 4 classificados. 15 de Piracicaba vai jogar com a Portuguesa Santista. Sábado, eles me falaram lá em Santos que sábado a federação vai confirmar hoje. Sábado, 3 da tarde, deve ser o jogo da TV Cultura em Santos, Portuguesa e 15 de Piracicaba. Não sei se vai ser sábado também, mas o primeiro jogo vai ser em Presidente Prudente, é capaz que seja sábado também, Grêmio Prudente e São José. Aí no outro final de semana, você vai ter a inversão, o jogo vai ser em Piracicaba, 15 Portuguesa Santista, e o jogo vai ser em São José e Grêmio Prudente. São os 4 semifinalistas da Copa Paulista, valendo ao campeão o direito de escolher ou vaga na Série D ou vaga na Copa do Brasil. O vice fica com a vaga restante, certo? E eu vou acompanhar tudo para vocês e volto na semana que vem com os primeiros jogos das semifinais. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!